Olá, pessoas! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo lindo, maravilhoso. Aproveitando esses dias para estudar, não é mesmo? Para colocar as matérias atrasadas em dia, para escrever redação, para ler livro de literatura. E, por falar em literatura, vocês sabem que dia é hoje, que aula do que é essa, né? Chegou a nossa tão querida aula de literatura, é isso mesmo, meus amores. Hoje temos aula de literatura, temos aula de literatura e vamos dar continuidade aos movimentos históricos, aos movimentos literários brasileiros e damos entrada ao arcadismo. Isso mesmo. Vamos dar entrada ao arcadismo, que é um movimento literário que sucedeu ao barroco aqui no Brasil. Vocês sabem que o arcadismo, ele foi chamado na Europa como neoclassicismo, tendo em vista que ele teve uma retomada dos ideais clássicos. Então, basicamente, houve um rompimento com todo aquele exagero do barroco e uma retomada de toda a harmonia, de toda a simetria, de toda aquela... Eu vou usar uma palavra que vai parecer estranho, tá? Mas de toda aquela claridade e serenidade que havia sido trabalhada no classicismo. Só que vocês devem lembrar que não é baseado no classicismo, mas sim baseado na cultura greco-romana. Ok, meus amores? Então, na Europa, ele foi chamado de neoclassicismo, muito por causa das suas bases fundamentadas no iluminismo, mas aqui no Brasil, ele ganhou o nome de arcadismo. Isso porque, em Portugal, hoje houve a fundação da Arcádia Lusitana. O que foi essa Arcádia Lusitânia, gente? Nada mais foi do que um clube de alguns amiguinhos. Foi um clube de poetas, autores, escritores, artistas, literatos e intelectuais de forma geral que acreditavam na produção de uma nova arte, uma arte liberta dos ideais opressores da igreja e que acreditavam numa vida mais voltada para a simplicidade do campo, mais voltada para o carpe diem, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mais voltada para a... Como é que eu explico assim? Para a produção literária produção literária do amor, né? Que descrevia o amor, descrevia a natureza e não os sentimentos de dualidade e de sofrimento pregados pelo barroco. Certinho, criaturas? Ok? Aqui no Brasil, o arcadismo teve início em 1768, com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, ok? E sim, nós também tivemos a fundação de uma Arcádia chamada de Arcádia Ultramarina. O grande foco do arcadismo no Brasil foi a cidade de Vila Rica, que vocês conhecem como a lindíssima Ouro Preto, ok? E o arcadismo no Brasil, historicamente, bateu com a Inconfidência Mineira, certinho? Inclusive, muitos dos autores árcades participaram, sofreram, foram punidos pela Inconfidência Mineira, né? Tá? Não sei se vocês sabem disso. Uma coisa interessante que esse movimento separatista da Inconfidência Mineira, ele foi muito influenciado pela independência dos Estados Unidos e por outros movimentos separatistas aí na América. Certinho, meus lindos? Tudo ok? As características que chamam atenção no arcadismo, já que vocês têm que pensar que eles queriam um distanciamento de todo aquele exagero, de todo aquele luxo do barroco, é uma certa exaltação à natureza. Tanto é que
Até a arquitetura mudou nessa época. Eu não sei se vocês sabem, mas aquelas igrejas luxuosíssimas, e eu vou mostrar esta daqui como exemplo, elas foram todas caiadas de branco. Por isso que no século XX foi tão difícil fazer a restauração dessas igrejas, porque elas estavam todas pintadas de branco. Isso mesmo, essas igrejas aí, ó, que foram todas decoradas a ouro, com folhas de ouro, elas foram todas caiadas de branco porque eles estavam cansados de todo exagero. Vocês podem prestar atenção nas casas também, e essa casa aqui, ela é a Secretaria de Turismo de Ouro Preto, é a casa onde Cláudio Manuel Tomás Antônio Gonzaga morava. E vocês podem perceber também que é uma casa que a arquitetura ficou mais simples de forma geral e houve uma valorização maior dos pátios externos, dos ambientes externos. Então havia uma exaltação da natureza de forma geral e nós temos também uma exaltação ao bucolismo, às imagens bucólicas, a essa sensação de natureza perfeita. Isso vem muito, gente, dessa retomada dos ideais greco-romanos. É interessante que os autores do arcadismo, eles assumiam identidades de pastores, então todos eles tinham pseudônimos como se eles fossem pastores, e havia essa idealização da mulher amada. Então nós já temos, se vocês pensarem bem, um início desse amor romântico que viria a aparecer no romantismo. Ele não era tão sofrido quanto no romantismo, mas nós já temos um começo desse amor idealizado e romântico que apareceria no romantismo. Ok? Além disso, todo aquele uso de figuras de linguagem e preciosismos vocabulares que eram ricamente, vastamente utilizados no barroco são abandonados e nós temos a utilização de uma linguagem mais simples. As formas fixas são mantidas, então nós temos uma predominância de sonetos, mas a partir daqui nós temos o uso de rimas mais simples e o abandono de antítese e paradoxos. Então nós temos uma linguagem mais tranquila de ser lida, por assim dizer. Aconselho muito que vocês leiam o poema Vila Rica, de Cláudio Manuel da Costa, porque ele conta a história da fundação da cidade de Ouro Preto e é facílimo de se ler. Os temas também ficam muito mais tranquilos porque eles começam a girar em torno de amor, casamento, uma vida mais simples e a vida na natureza. Vocês percebem então que todo aquele drama que a gente vivia no barroco foi-se embora, né, gente? Realmente nós temos uma população estafada de tudo aquilo e a busca por uma vida mais simples, uma vida voltada para si mesmo, ok? Uma coisa que eu não posso deixar de falar sobre o arcadismo é o uso de alguns termos em latim que não podem deixar de ser citados. Não por serem termos em latim, não, tá? Mas é porque eles denominam alguns conceitos que são fundamentais para a vida arcade, para a produção literária do arcadismo. O primeiro deles, que eu já falei, é o carpe diem. Não o carpe diem igual nós vivemos hoje, tá? Porque o carpe diem é aproveite o dia. E quando a gente pensa em aproveite o dia hoje, nossa, deixa eu fazer tudo agora, porque o mundo pode acabar amanhã e eu tenho que ter dado conta de tudo. É assim que a gente pensa, né? Mas o carpe diem deles era uma coisa mais tranquila. Aproveite o hoje, não se preocupe com o amanhã, viva o hoje do jeito que você tem que viver, porque hoje a gente tem que viver o hoje de tudo, né? Deixa eu fazer tudo, porque vai que eu não dou conta de fazer amanhã. Vocês entenderam? Estão servidos? Além do carpe diem, a gente pode falar do locus amoenus. Sei lá se o meu latim tá em dia, tá, gente? É desse jeito que eu sei falar. O locus amoenus está falando de um lugar ameno. Basicamente, é a busca de um refúgio tranquilo para se viver. Então, você não precisa de grandes palácios, nem de grandes fortunas para se viver. Você precisa de um refúgio tranquilo. Logicamente que todos eles moravam em grandes palacetes, porque todos eles eram ricos e cheios de escravos, né? Mas havia essa busca por uma vida mais simples, pelo menos.
Mas além desses, a gente tem o Fugere Urban, a fuga da cidade. Então, essa busca, essa valorização da vida no campo, todo mundo vivia na cidade? Todo mundo vivia na cidade, mas todo mundo queria viver no campo. É legal porque eles organizavam vários grandes passeios no campo, tá? De novo, todo mundo vivia na cidade com muitos escravos? Sim, mas havia essa valorização pela vida no campo. Tanto é que, como eu disse, até a arquitetura da cidade, das casas mudou, porque aí os espaços externos começaram a ficar mais importantes. Se tiver uma imagem aqui, ó, é porque eu achei a foto dos jardins da Casa dos Contos. Se eu não achei, é porque não tá aí, tá bom? Mas, de forma geral, os espaços externos começaram a ser mais importantes do que os espaços internos. A arquitetura, de forma geral, ficou mais simples e os ambientes ficaram mais amplos, ok? Inutilia truncati, cortar o inútil. Então vamos cortar tudo que é inútil para nossa vida, essas coisas que são fúteis. Eu não preciso de vários altares cheios de ouro, então vamos caiar isso tudo de branco, porque a minha fé é uma fé mais tranquila, ok? E por último, a gente vai falar do aureas mediocritas, o ouro medíocre. Então eu não preciso de todo esse ouro, de toda essa riqueza, desde que eu tenha uma vida confortável, desde que eu viva uma vida feliz. Vocês entenderam a diferença entre o barroco e a forma como os autores barrocos viviam e a forma como os escritores árcades viviam? Certinho? Quando falamos da produção árcade, e eu vou fazer um vídeo separado para falar sobre alguns textos específicos, a gente precisa separar a produção lírica da produção satírica, ok? Porque sim, nós temos uma produção satírica bem importante. Mas quando a gente está falando de produção lírica, logicamente que o que se destaca é Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Logicamente, Tomás Antônio Gonzaga, então, se apaixonou por uma mocinha e escreveu um livro lindo dedicado a ela. Logicamente que ele nunca conversou pessoalmente com ela e eles nunca ficaram juntos, mas todo mundo conhece a história de como ele, nos jardins de sua casa, olhava para a janela da casa da amada. Só para vocês terem uma noção, essa daqui é a casa da amada, essa é uma foto antiga, ok? Hoje em dia a casa da amada é uma escola, é essa escola aqui, ó, e a casa dela fica numa baixada e a casa dele fica bem alto, então, tipo, ele via ao longe a casa dela. Mas como ele não era uma pessoa que prestava, tipo, ele não era uma pessoa muito boa, assim, né? Ele era um cara meio encrenqueiro. Vocês têm que pensar que ele estava envolvido com um movimento separatista, né, gente? Por que tava rolando? Tava rolando aquela treta da derrama lá em Portugal. Vocês lembram, né? Aquela treta lá em Portugal. E o pessoal aqui no Brasil queria separar de Portugal do qualquer jeito, né? Então, tipo, o Tomás Antônio Gonzaga não era um cara, assim, muito direito, né? Um cara, assim, de família. Ele era mais velho, ela tinha 14 anos, ele já tinha seus 20 e tanto. Então, assim, o pai não queria muito que ele ficasse junto com ela, não. Então, eles nunca conversaram, né? Mas ele se apaixonou por ela e escreveu um livro todinho dedicado a ela, que é Marília de Dirceu, ok? Mas quando a gente fala de textos líricos, decididamente o que se destaca é Marília de Dirceu. Quando nós falamos em textos satíricos, sem dúvida a gente precisa falar de cartas chilenas. O que são as cartas chilenas? Cláudio Manuel da Costa, com seu amiguinho Tomás Antônio Gonzaga, lógico, né? Distribuíram algumas cartinhas de forma anônima falando mal do governador da época, que recebeu o pseudônimo de Fanfarrão Minésio. O que sucede? O governador, na época, estava cometendo alguns atos de improbidade administrativa. Nossa, parece alguma coisa que a gente anda vendo.
ou andou vendo, né? Não quero arrumar treta política. Tô só falando que é um trem que não parou de acontecer, né? E aí, como eles foram fazer... como é que eu explico? Como eles foram fazer essas denúncias, o Tomás Antônio Gonzaga fingiu que era esqueci o nome dele, o Critilo, e estava escrevendo cartas como se ele fosse um morador de Santiago, no Chile, para o seu amigo Cláudio Manuel da Costa, e eu esqueci o pseudônimo do Cláudio Manuel da Costa, mas ele escrevia denunciando os desmandos de Fanfarrão Minésio. Fanfarrão Minésio era o pseudônimo do governador de Vila Rica. E, gente, isso causou um furor. São 13 cartas enlouquecedoras, ok? Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, tá? Hoje nós vamos falar de forma geral sobre o contexto histórico, característica e os autores, e no próximo vídeo nós vamos analisar algumas obras específicas, certinho? Mas a grande massa de produção Arcade se destina às epopeias de forma geral, não às epopeias no molde de Camões, viu, gente? Mas a textos épicos, ok? Como nós passávamos por um momento de início de nacionalismo que encontra o seu ápice lá na primeira geração romântica, muito por causa desse movimento separatista iniciado com a Inconfidência Mineira, nós temos alguns textos, sim, que têm a intenção de contar a história da formação do Brasil, que têm a intenção de contar a história da nação, por assim dizer. Eu já falei de um deles para vocês, que é o Vila Rica, de Cláudio Manuel da Costa, mas eu preciso falar do Caramuru, de Santa Rita Durão, que é muito bom, e o Uruguai, que é um anaca de um livro deste tamanho, de Basílio da Gama. Ok? Como eu disse, eu vou fazer um vídeo em separado sobre as obras. Esse daqui era só para dar um contextão sobre o barroco. Espero que vocês tenham gostado. Que barroco, gente? Que é isso? Sobre o arcadismo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é para me mandar. Não é para ficar com essa bagaça encroada aí, ok? Qualquer dúvida, eu tô aqui e me gritem. Beijo da titia Thaís.